4 livros que me deixaram emocionalmente instável. Sim, eu fiquei mal depois de ler. Começando com Kill Switch, o terceiro volume de Devil's Night. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu precisei de um tempo pra processar. Devil's Night foi meu primeiro contato com Dark Romance, então eu estava entendendo como eu me sentia com livros tão complexos e personagens tão emocionalmente quebrados. E eu não sei até hoje explicar como eu me conectei tanto com o Damon e o Winter, mas este casal aqui me emocionou em níveis estratosféricos. Eu acho que a complexidade do relacionamento deles, o fato deles estarem envolvidos desde criança, e a construção de personagem do Damon me pegou de um jeito assim que eu demorei muito tempo pra processar, e até hoje esse é meu casal favorito, esse é meu livro favorito, eu nunca superei de tão forte que foi o impacto quando eu li pela primeira vez. O segundo livro da lista é Perseguindo a Adeline. Mais especificadamente, o segundo de Assombrando a Adeline. Essa aqui é a versão em inglês, tá? Então ela é um pouquinho diferente da versão que vocês provavelmente já viram por aí, mas é só pra ilustrar. Provavelmente, Perseguindo a Adeline é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. Ele trata de uma forma muito explícita temas bastante complicados, como violência sexual, estupro, sequestro e, enfim, coisas horríveis. Sim, a gente literalmente lê a protagonista sendo sequestrada, mantida em cativeiro, abusada, machucada e torturada. E mais do que isso, a gente lê os efeitos psicológicos que todo esse trauma teve nela. Então, metade do livro é ela no cativeiro e a outra metade é ela depois que ela foi resgatada tentando lidar com as coisas que fizeram nela. Então, muita gente não consegue engolir esse livro aqui. E até hoje eu até tive vontade, mas eu não tive coragem de reler. Os próximos 2 livros eu não tenho físico, mas eu vou mostrar a versão do Kindle pra vocês. Um deles é Deviant King, o primeiro da série chamada Royal Elite, da Rina Kent. Esse aqui ainda não tem no Brasil, eu li ele em inglês, e ele é um bully romance bem pesadinho. Ele ultrapassa várias linhas, então ele nem se compara com Assombrando a Adeline. Mas eu me senti um pouco desconfortável em alguns momentos, porque o bullying que o protagonista faz com a menina acaba indo pro lado sexual e os limites ficam meio confusos sobre ela estar ou não gostando daquilo. Mas ainda assim, é uma série muito boa. Eu nunca terminei de ler todos os livros, só que desde que eu li pela primeira vez em 2023, eu constantemente volto a pensar nela e volto a pensar que eu quero um dia terminar. Então, apesar de ter mexido bastante comigo, eu ainda quero voltar a ler. É tipo Esquema de Pirâmide, é uma série bem longa e cada livro conta sobre um casal do grupinho de amigos deles. Então eu parei de ler porque eu encerrei a história de um dos casais e aí eu não continuei, mas pretendo voltar. A quarta indicação desse vídeo é um livro nacional, Bad Reputation, de Zoe X. Gente, Zoe, minha amiga, amo e admiro muito. Ela tem a fama de ter a mão pesadinha em Dark Romance, tá? E esse aqui não é nem um Dark, é um Bully Romance. Então é aquele tipo de livro que se passa numa universidade e os protagonistas fazem bullying um com o outro. O que me pegou nesse livro é que a protagonista sofre um web bullying bem pesado. Eles usam o Twitter pra falar sobre ela. E ela não merece o hate que ela leva. Todo mundo considera ela culpada de uma coisa que aconteceu no passado. Então ela é, assim, condenadíssima na universidade. E Zoe é muito boa em escrever as nuances psicológicas dos personagens. Então, o bullying em si, ele é muito pesado. Só que o que a gente sente mais é a angústia do personagem, porque não tem o que ela fazer e não tem como ela fugir. Ela tá presa dentro daquele lugar, condenada a ter que passar por aquilo, sabe? Então, a gente acompanha as forças dela aos poucos irem se esvaindo e isso é bastante angustiante. Quando eu li, eu senti bastante esse lado psicológico, principalmente porque eu também sou uma pessoa pública e ver ela levando tanto hate na internet a troco de nada, sendo que ninguém conhecia ela realmente, ninguém sabia o que realmente tinha acontecido, acabou mexendo bastante comigo. Eu vou dar um bônus, tá? Porque eu não coloquei Alchemized nessa lista, porque eu não senti um impacto emocional tão grande quando eu li, porque eu já tinha lido várias vezes a fanfic original. Mas quando eu li Manacled, que é a história que deu origem a Alchemized, eu fiquei um mês pra processar tudo que eu li e sentindo mal fisicamente por ter lido tudo aquilo que eu li. Então eu adicionaria ainda nessa lista como um bônus Alchemized, se a gente considerar a primeira vez que eu tive contato com essa história. Mas todos esses livros, apesar de terem mexido muito comigo psicologicamente, eles também são histórias que eu amei. Tanto que Kill Switch, por exemplo, é meu livro favorito até hoje. Então, no meu caso, o fato deles terem me abalado não necessariamente quer dizer que eu descarto eles, tá? Pelo contrário, eu gosto muito desse tipo de livro que me faz sentir coisas, mesmo que sejam coisas ruins e angustiantes. Eu gosto de sentir esse tipo de sentimento enquanto eu tô lendo, desde que eu saiba que eu vou encarar esse tipo de coisa no livro, né? Porque ser pega de surpresa também fica complicado. Mas só tô falando isso pra que vocês entendam que essa lista, apesar de parecer uma coisa ruim, são todas indicações de livros que eu considero muito bons. Agora comenta aqui se vocês já conheciam, se vocês também se sentiram impactados emocionalmente com alguma dessas leituras e se vocês também gostam desse tipo de livro ou se vocês passam longe.